reposição hormonal, como o próprio nome está dizendo, significa a gente repor o hormônio em quem tem deficiência. Então, para que não haja nenhuma confusão, porque assim, o uso da testosterona em indivíduos que não têm deficiência de testosterona, um anabolismo, uma coisa assim, vão fugir às recomendações da endocrinologia. Por quê? Porque o uso de testosterona na ausência de hipogonadismo, quer dizer, na ausência de uma deficiência de testosterona, vai implicar concentrações suprafisiológicas, né, de testosterona, e aí isso não é reposição hormonal, isso vai oferecer uma série de riscos, enfim. Então, a primeira coisa é isso, né? Quando que você vai usar a testosterona? Você vai ter indicação de usar testosterona num paciente que você deu o diagnóstico de hipogonadismo. A gente tem alguns conceitos gerais que são muito importantes, e a gente também tem as questões práticas, né, do dia a dia. Mas como é que eu faço? Como que eu prescrevo? Como que é essa receita? Enfim, quando que eu reavalio o paciente? Existem várias formulações, né, possíveis. Se você for olhar na literatura, você vai ver que tem formulação de testosterona oral, bucal, nasal, intramuscular, subcutânea, enfim, existem várias formulações. Mas o que está disponível aqui no Brasil? O que a gente tem na nossa realidade? O que é a opção para o paciente comprar na farmácia? Beleza. No Brasil, a gente tem o quê? A gente tem testosterona intramuscular e a gente tem testosterona gel. Nesse momento, então assim, mas é testosterona oral e eu não sei o quê. A gente não tem aqui no nosso meio ainda disponível. Então é interessante você saber que existe, pode ser que no futuro aí a gente passe a ter, né, como alternativa aqui no Brasil, mas na atualidade, só o que a gente tem é de aplicação intramuscular ou de gel de testosterona. Só isso que a gente tem na farmácia. A gente tinha também o Acheron, né, que era aquele dispositivo de aplicar axilar, mas aquele lá saiu do mercado, então ele já não é uma alternativa também. Então, beleza, o que a gente tem de testosterona intramuscular? A gente tem o cipionato de testosterona, que o nome comercial é o Deposteron, que a ampola é de 200 miligramas. Então, é um tipo de sal, né, o cipionato de testosterona, para aplicação intramuscular. Aí você vai ter um depósito, né? Essa testosterona vai sendo liberada ao longo dos dias e semanas. Outra, no mesmo padrão, mesma coisa, é um conjunto de sais de testosterona, que é o chamado Durateston, né, de nome comercial, Durateston. A ampola do Durateston é de 250 miligramas. E ele é uma combinação de vários sais de testosterona. Como é que a gente faz reposição com isso? Esse é o tratamento, assim, mais, vamos dizer assim, mais conhecido, né? Ele é o mais amplamente utilizado porque o custo é baixo, né, e a disponibilidade é grande. É verdade que nos últimos tempos andou tendo dificuldades, né, na compra por diminuição do fornecimento, né? Às vezes do Deposteron, às vezes do Durateston. Então, eu não sei se você vivenciou isso, né, na sua realidade, mas eu vivenciei aqui em Brasília, porque esses dois, o Deposteron e o Durateston, eles são muito equivalentes, assim, é basicamente o mesmo perfil, né, de biodisponibilidade, enfim. Várias vezes aqui em Brasília aconteceu às vezes o paciente tinha uma receita de Durateston e ele vinha, olha, doutora, não tem Durateston. Aí a gente trocava e fazia a receita de Deposteron e vice-versa. Mas em geral, né, ao longo dos anos, isso já tem muitos anos, a gente tem uma boa disponibilidade essas duas formulações de testosterona no mercado e o preço é acessível. E aí como que vai ser? Aí assim, ó, o paciente, se você escolheu prescrever, né, um Durateston ou um Deposteron, como que vai ser isso? A aplicação, né, no indivíduo adulto, ela vai ser, em média, a cada 2 ou 3 semanas. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, o paciente começa, né, vai receber a primeira dose. Aí você prescreve com um intervalo. Quando a gente inicia uma prescrição com um intervalo um pouco mais longo, né? E aí depois a gente vai ajustando se necessário, a gente pode ir aproximando. Então, na média, os pacientes
em média, né, eles vão usar uma ampola a cada 2 a 3 semanas. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de começar assim, uma ampola a cada 4 semanas ou a cada 3 semanas. E aí a primeira prescrição eu faço de 3 ampolas. Então ele vai usar a primeira ampola, e aí dali a 3 ou 4 semanas ele faz a segunda e depois ele faz a terceira. E aí, como que a gente vai monitorar? A gente vai monitorar com os níveis séricos de testosterona total. Atenção, testosterona total, sempre total. E a gente vai dosar a testosterona na metade do intervalo entre as injeções. Se eu prescrevi uma ampola a cada 3 semanas, a cada 21 dias, então, no meio do intervalo da última ampola, eu peço para ele colher, por exemplo, depois de 10 dias antes da terceira ampola. E aí ele retorna, né, depois de ter aplicado a terceira ampola com o resultado dessa dosagem de testosterona. E qual que vai ser a meta, né? Então, a meta de como que eu quero deixar a testosterona do paciente. Bom, isso daí, assim, a gente tem parâmetros distintos, né, de acordo com qual entidade que a gente está seguindo, mas em geral, aqui no Brasil, a gente segue muito, né, as recomendações da Endocrine Society, que é a Sociedade Americana de Endocrinologia. E aí, a Endocrine Society, ela recomenda que os níveis de testosterona dosados no meio do intervalo, né, que eles fiquem entre 350 e 600. Então, você lembra que o intervalo de referência para a testosterona total é variável, né, de acordo com o laboratório, com o método, né, com o kit utilizado, mas em geral entre 250, 800, né, 800 e pouco. Esse costuma ser o intervalo de referência. E aí a gente vai querer que a testosterona do paciente fique entre 350 e 600, ou seja, mais para metade superior do intervalo da referência, mas não muito lá no limite superior, não. Para ficar uma testosterona sérica bem dentro de uma faixa normal, e nesse caso aqui a gente está olhando no meio do intervalo entre as injeções. E aí você fala assim, beleza, entendi. Mas então vamos pensar como que é isso na prática mesmo, né? Daí o paciente, então, você prescreveu, ele usou, né? Como esse exemplo que eu dei aqui. Ele usou a primeira ampola, depois de 21 dias ele usou a segunda, aí passou 10 dias, ele colheu a amostra de sangue para dosagem da testosterona total. 10 dias depois, ele tomou a terceira ampola. Aí ele chega com o resultado da testosterona. E aí, ele vem uma testosterona de, 300 e pouquinho. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Está acontecendo que esse intervalo, né, entre as injeções está muito amplo, né? Então, o que a gente faz? A gente reduz o intervalo. Passa para uma ampola a cada 2 semanas. E aí a gente faz a mesma coisa, a gente reavalia com a dosagem da testosterona. Chegou onde a gente queria? Beleza. Em geral, olha, a maioria dos pacientes adultos que usam testosterona, eles costumam usar uma ampola a cada 2 semanas, né? Na média, assim, eles vão ficar bem com essa dose. Lembrando que, assim, é lógico, outros parâmetros também vão ser importantes, né? O que ele fala sobre como que ele se sente, né? Se ele melhorou dos sintomas de hipogonadismo ou não, né? Mas o nosso parâmetro objetivo, o nível de testosterona sérico. O que a gente não deve deixar acontecer é uma testosterona acima do limite superior e nem uma testosterona próxima do limite inferior, né? Isso de forma alguma. Então, se no meio do intervalo a testosterona está vindo 1000, 1100, é porque esse intervalo está curto demais. Então, a gente tem que espaçar. Existe a possibilidade, embora seja menos comum, então a maioria dos pacientes tomam uma ampola a cada 2 semanas. Tem um outro grupo de pacientes que tomam uma ampola a cada 3 semanas. E aí a exceção vão ser os pacientes que vão usar uma ampola a cada 4 semanas, né? Em geral, pacientes mais idosos. Eu nem diria idosos, né? De idades mais avançadas. Ou então, os pacientes que vão precisar usar em um intervalo de 1 semana. Esses que vão usar em um intervalo de 1 semana, em geral, eles vão usar meia ampola toda semana. Então, esses são os extremos.
A maioria dos pacientes é uma ampola a cada 15 dias, né, ou 21 dias. 14 ou 21 dias, né, para ser mais precisa. É a forma que a gente faz a testosterona intramuscular. Agora, a gente tem uma outra alternativa aqui no Brasil, né, já há alguns anos também, embora mais nova do que o Deposteron e o Durateston. Então, uma alternativa que a gente passou a ter nos últimos anos, o 1-decanoato de testosterona, né, que é uma formulação de liberação mais prolongada, né, o nome comercial é Nebido, e aí essa formulação de testosterona, a liberação é mais lenta e faz com que o paciente possa receber uma injeção intramuscular a cada 3 meses. E aí a questão... A maior restrição é a questão de custo, né? Porque ela custa bem mais caro, porque Durateston e Deposteron é baratinho, né? Então, a Nebido já tem um custo, né? Pensando na nossa realidade aqui no Brasil, né? Nós médicos, a maioria de nós, dentre eles eu me incluo, né? Nós trabalhamos no Sistema Único de Saúde, atendemos pacientes que não têm uma condição financeira suficiente, né, para arcar com determinados tratamentos. Então, o Nebido muitas vezes é proibitivo, né, para esses pacientes, então a gente usa menos. Mas para aqueles pacientes que têm condições financeiras é mais interessante, já que a aplicação intramuscular vai ficar bem mais espaçada, né? Então é mais cômodo, né? É mais conveniente para o paciente. E aí, como que a gente faz o Nebido? Nebido é assim: o paciente vai receber uma primeira ampola, e a ampola do Nebido é de 1.000 miligramas. Ele vai receber uma primeira ampola. E dali a 30 a 45 dias, ele recebe uma segunda ampola. E aí depois passa a ser a intervalos de 3 meses. Como que a gente vai monitorar, né, os níveis de testosterona no paciente que está usando o 1-decanoato, o Nebido? O paciente, ele vai fazer a dosagem da testosterona antes da próxima injeção. Então, por exemplo, se a próxima injeção dele vai ser amanhã, então ele colhe hoje. A mesma coisa, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é manter uma testosterona dentro da faixa normal, mas que não se aproxime muito do limite superior, né? E nem do limite inferior, quer dizer, um normal bem normal mesmo, né? Então, a gente tem mais ou menos essa referência entre 350 e 600, muito embora isso não seja algo assim muito, né, muito estanque, não. Mas é um norte para a gente que o nível da testosterona total deve estar mais ou menos entre 350 e 600, né, conforme é recomendado pela Endocrine Society. Qual que é a outra opção que a gente tem? Aqui no Brasil, né, que a gente pode receitar. Outra coisa, a receita, tanto para o Durateston, quanto para o Deposteron, quanto para o Nebido, a receita vai ser uma receita controlada. Isso porque a gente, né, precisa lembrar que existe um uso fora de prescrição médica, né, que é muito difundido, esse uso de testosterona com o objetivo de anabolismo. Então, um controle, né, sobre a prescrição de testosterona é algo que se faz necessário, né, no nosso meio. A prescrição, ela é em receita branca controlada, né? E aí, no caso do Durateston ou do Deposteron, você pode prescrever, né, 3 ampolas, por exemplo, igual eu comentei aqui, né, como que eu faço no meu dia a dia. Então, você pode prescrever 3 ampolas e aí o paciente retornar com você com 3 meses, né? Então, geralmente a gente costuma fazer assim, que fica uma forma prática e conveniente ao mesmo tempo, tanto para o paciente quanto para os nossos critérios de acompanhamento. Beleza, e a gente tem uma outra alternativa, né, de prescrição da testosterona, que é a testosterona gel, que tem como nome comercial o Androgel. E aí ele é um gel a 1%, e a dose que a gente vai fazer vai ser assim, ó, ele vai aplicar todos os dias, é um gelzinho, é igual a reposição hormonal da menopausa, né, em gel. Vai ser assim, o paciente tem que aplicar sobre a pele limpa e seca, e resguardar, né, de banho, natação, atividade com água, por um período de algumas horas, né, umas 6 horas. E aí ele vai aplicar diariamente,
A dose média é 50 miligramas por dia. Mas essa dose pode variar, pode chegar até 100 miligramas por dia. Alguns pacientes vão usar uma dose um pouquinho menor, né? Podem usar também uma dose de 25 miligramas, né? Uma vez por dia. E aí, então ele vai usar todos os dias. E como é que a gente monitora? Olha, depois de uma semana dele usando, aí a gente pode pedir para ele dosar a testosterona, que ele vai ficar usando direto, né? E aí, a partir de uma semana do uso regular, ele pode dosar a testosterona, que a gente já tem um parâmetro para avaliar. E aí, dito isso, olha só, eu falei de um gel que é industrializado, né? Fabricado, você compra na farmácia, normal. Eu não falei sobre manipulação. Por quê? Porque os produtos de manipulação, eles são handmade, né? Então, o que acontece? As farmácias de manipulação, elas não têm balanças de alta precisão. Então, a gente tem menos confiabilidade de que a cada dose, né, que seja aplicada, que vai ter a mesma quantidade, né? Por exemplo, que naquela dose ali tem 50 miligramas e amanhã, quando ele apertar ali o coisa, vai sair uma dose também com 50 miligramas e que isso vai ser regular. A gente não recomenda um tratamento com hormônios manipulados, né? Justamente por causa disso, por causa da dificuldade em se garantir que as doses estão sendo precisas, né? Que as doses, por exemplo, em cápsulas, né? Enfim, independente da via de administração. Então, o que eu falei aqui foi sobre o androgel, né? Que é um gel de testosterona da indústria farmacêutica. O arroz com feijão, né? No atendimento dos pacientes no SUS é Durateston e Deposteron. Reposição de testosterona em idosos. Então, a reposição, ela pode acontecer, né, em idosos, mas a gente vai ser mais criterioso. Inclusive, no idoso, a gente vai preferir usar o gel, ao invés de usar as formulações intramusculares. Mas desde que o diagnóstico esteja realmente estabelecido, né, o diagnóstico de hipogonadismo, lembrando que no idoso a gente tem que considerar que existe uma queda fisiológica, né, dos níveis de testosterona. Então, a gente só vai pensar em repor se a testosterona total estiver abaixo de 200, né? E a gente vai dar preferência para o gel, porque é uma exposição menor desse idoso à testosterona, a níveis elevados de testosterona. Então, é isso sobre o idoso. Aí, o Acheron, eu tinha comentado aqui no início dessa live que o Acheron saiu do mercado, então ele não está disponível mais. Se o androgel pode ser usado pela manhã ou ao deitar, pode. O paciente pode escolher o horário. Começa com 50 miligramas, se não resolver, aumenta para 100. Não, na verdade, a gente vai aumentando devagarzinho, sabe? Por exemplo, começa com 50 e aí a testosterona ainda está baixa, daí você aumenta para 75 e depois pode chegar até 100. Em relação a efeitos adversos, né, da terapia com testosterona, então é aquela coisa, né, é tipo oleosidade na pele, acne, pode dar ginecomastia. Teve um vídeo que eu fiz que eu falo sobre ginecomastia e eu explico direitinho essa história, né, por que o uso de testosterona pode dar ginecomastia. Lembrando que parte da testosterona, né, que vai ser administrada para o paciente, ela vai ser convertida em estrogênio, né, ela vai ser aromatizada. A gente acaba tendo um aumento também do estrogênio, né, quando a gente faz reposição com testosterona, então pode dar ginecomastia. Outra coisa que pode acontecer, pode aumentar o hematócrito, pode aumentar a hemoglobina e o hematócrito, pode aumentar a pressão arterial, pode dar edema de membros inferiores, pode piorar uma apneia do sono e pode dar uma hiperplasia prostática benigna, né? Tudo isso é efeito colateral da reposição com testosterona. O que a gente vai considerar como contraindicação, né? Qual é o paciente que não pode fazer tratamento com testosterona? Um paciente que tenha histórico de câncer de mama ou câncer de próstata, um paciente com hematócrito acima de 54, no nosso contexto aqui no Brasil. Pacientes que tenham um PSA acima de 4, né? PSA total.
E também pacientes com hiperplasia prostática benigna que tenham sintomas, né, urinários intensos. O paciente com insuficiência cardíaca congestiva grave não controlada, né? A apneia obstrutiva do sono também grave não tratada. Nesses contextos aí, não dá para iniciar tratamento com testosterona. Muito bem, se o paciente não tem contraindicação e ele tem um diagnóstico de hipogonadismo, então você pode iniciar, né, o tratamento. E aí como que você vai acompanhar? Então eu te expliquei que você vai dosar testosterona para poder ajustar a dose, né, beleza? Quando que você vai fazer isso? Então você vai reavaliar com 3 meses, 3 a 6 meses, né? Mais ou menos naquele desenho que eu falei com vocês, né? Então, você inicia o tratamento, não dá para você já querer ver se os níveis de testosterona estão dentro da meta logo no primeiro mês, né? Tem que dar um tempo, assim, tem que deixar fazer o tratamento um pouco. Então, com 3 a 6 meses, depois você fica fazendo anualmente. Junto com a dosagem da testosterona, é interessante dosar o PSA, e aí encaminhar para o urologista se vier um PSA acima de 4, ou se eventualmente, né, o paciente tiver um exame digital da próstata alterado, aí seria interessante encaminhar para o urologista. E assim, do ponto de vista clínico, né, então você precisa fazer uma avaliação geral do paciente, saber se ele melhorou dos sintomas, né, como é que ele está clinicamente, cada consulta, em cada reavaliação, e o hemograma, né, para você saber se ele está fazendo hemoconcentração ou não, porque eventualmente pode ser necessário suspender essa reposição, né. E aí, por exemplo, o paciente, o hematócrito dele subiu e tá, sei lá, deu 58. Você fala, poxa, agora eu vou ter que suspender. Aí você suspende. E se você suspende a testosterona e ocorre uma reversão, né, esse hematócrito cai, aí você pode tentar de novo. Só que aí você usa uma dose menor, né, da testosterona, mas você pode reiniciar a reposição. E também é importante monitorar o paciente para a possibilidade de sintomas de apneia obstrutiva do sono, né, e eventualmente solicitar uma polissono se for necessário, porque daí vai ser necessário suspender, né, se o paciente apresentar uma apneia mais significativa, né, ou se ele desenvolver apneia. E, eventualmente, também monitorar a densitometria óssea, né, porque paciente com hipogonadismo pode fazer osteoporose. Então, ter um monitoramento sobre osteoporose, se ele já tinha, né, se ele apresentar fraturas, se ele já tiver um histórico prévio, né, de osteoporose, aí você vai precisar monitorar com densitometria também. Então, essas coisas são individualizadas. Mas o que é arroz com feijão para todo mundo? É dosar a testosterona, dosar o PSA, ver o hematócrito e avaliar clinicamente o paciente para possibilidade de sintomas diversos, né, incluindo a possibilidade de apneia do sono. Então, é basicamente assim que a gente faz. E por quanto tempo a gente mantém a reposição com testosterona? Olha, não tem prazo limite, né? A ideia é ir fazendo essa reposição enquanto o paciente estiver tendo benefício, enfim, né? A gente não tem um prazo assim, tem que usar por 5 anos, 10 anos, 15 anos, não, né? Então, a reposição no hipogonadismo masculino, ela não tem um prazo determinado para terminar, não. Como você faz os retornos? De quanto em quanto tempo? Já que com 1 semana já daria para dosar a testo sérica. Então, na verdade, assim, com 1 semana já dá para dosar, mas em geral não faço a dosagem assim tão precoce, não. Eu costumo reavaliar com 1 mês, e aí, se for necessário fazer algum ajuste na dose, aí eu revejo com mais 1 mês, e dali eu já espaço. Assim que a dose é definida, já passo para aqueles intervalos, com mais 6 meses, depois anual. Indicação em paciente com hipogonadismo e hiperplasia prostática benigna. Se o paciente tem sintomas, né, do trato urinário inferior, sintomas importantes, né, intensos, avaliados por aquele score, né, tem um score de sintomas prostáticos específico, e aí se os sintomas dele
forem sintomas intensos, aí vai estar contraindicada a reposição com testosterona. Agora, se ele tiver só sintomas leves, aí ele pode usar